Mateus, capítulo 23. Qual foi o tema da aula passada? Marcas de uma seita e de um falso profeta. As 10 marcas. Nós falamos quantas na aula passada? Perfeito. Nós falamos 5 marcas, no total serão 10. Primeira marca, quem lembra? Primeira marca de uma seita, o exclusivismo, né? Alguém lembra o que é o exclusivismo? Vamos ver. E aí, Anderson? É o quê? Exatamente. Eles são exclusivos, né? Somente eles estão certos, somente eles têm a interpretação correta, somente a denominação deles é a correta, né? Então, numa seita, é muito comum você ouvir o líder dizer: se você sair dessa denominação e for para outra, a mão de Deus vai pesar sobre você. Você só pode ficar aqui, só aqui é correto, né? Ninguém pode discordar deles, né? Segunda marca qual foi? Eles distorcem a palavra de Deus. A gente viu muito bem Satanás fazer isso na tentação, né? Usar o Salmo 91 de forma errada, distorcida. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos para não deixar teus pés tropeçar. Ele distorce a palavra, né? Satanás é especialista em distorcer a palavra de Deus. Terceira marca, a hipocrisia. É o que Jesus falou, né? Olha lá, Mateus 23, versículo 3. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, Jesus está dizendo: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam o que pregam. Eles dizem uma coisa, mas fazem outra, né? Quarta marca de uma seita, isso aí. Eles acrescentam leis, regras, costumes que Deus não mandou acrescentar. Está entendendo? Olha lá, versículo 4, Mateus 23, 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Está entendendo? Eles oprimem as pessoas com exigências insuportáveis, né? Tem igrejas que tem várias regras, né? Você tem uma igreja, por exemplo, que para você orar só pode orar de joelhos. Se você orar em pé, está errado, está em pecado. É uma regra. Você só pode, quer orar a Deus? Tem que ser de joelho. Eles oprimem as pessoas com exigências insuportáveis, né? Os fariseus, eles tentavam parecer mais espirituais ao ensinar esses altos padrões de santidade. Porém, eles mesmos não cumpriam esses padrões que eles ensinavam, né? Então, os fariseus gostavam disso. Colocar as pessoas debaixo de um jugo pesado, né? Colocar pessoas para obedecer regras, fardos que eles mesmos não obedeciam. E Jesus fala o quê? O meu jugo é pesado. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quinta marca, foi a última que nós vimos, a soberba, né? Versículo 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, né? Tudo que eles fazem é para se exibir, para serem visto, notado, admirado, né? Se eles oram, se eles jejuam, se eles fazem um bem, é para serem admirados, é com a finalidade de serem vistos, né? Olha o que Jesus fala: tudo que eles fazem, não é só algumas coisas, é tudo. Olha lá, versículo 5, olha lá. Todas as obras, tudo que eles fazem, é para serem vistos pelos homens. Aí Jesus fala: pois trazem largos filactérios
e alargam as franjas das suas vestes. Jesus dá exemplo, né? Filactérios, trechos da lei que eles amarravam na testa, nos braços, amarravam passagens da lei no seu corpo para mostrar como são espirituais, né? É uma forma de ostentação espiritual. E Jesus condena isso. É como Jesus está falando: ao invés de você amarrar a lei no seu braço, amarra a lei no teu coração. O mais importante é nós termos a palavra de Deus no coração. Então essa foi a quinta marca, né? A soberba. Nós paramos aqui. A marca de um falso profeta, a soberba. Nunca vão confessar um erro, não aceitam aprender com outras pessoas. São pessoas que querem ser respeitadas, temidas. Jesus fala lá, versículo 6. E amam os últimos lugares? Eles amam o quê? Eles amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. E as saudações nas praças, serem chamados pelos homens o quê? Rabi. Rabi significa o quê? Mestre. Então eles gostam dos primeiros lugares nas mesas e gostam das pessoas saudando eles com respeito, né? Então é uma coisa que eles também gostam muito, ser honrados e respeitados pelas pessoas. Agora vamos entrar na sexta marca, né? Nós paramos na quinta. Vamos lá. Sexta marca de uma seita, versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais, guarda isso, vocês fecham aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Sexta marca de uma seita: eles não são salvos e impede que outros sejam salvos. Olha só o que Jesus está falando. Vocês fecham as portas do céu para os homens. Vocês mesmos não entram e impede que outros venham entrar. Então eles não são salvos e ainda impede que outros venham a ser. Por que eles não são salvos e ainda impede? Porque eles não vão pregar a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade. E se eles não pregam a verdade, eles podem ser libertos? Está entendendo? Eles omitem a verdade, eles distorcem a verdade. Então as pessoas que querem ir para o céu acabam não indo, porque eles estão pregando mentiras, eles estão distorcendo a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade libertará. Se eles não pregam a verdade, não há libertação, não há salvação. Eles impedem as pessoas de entrar no céu, porque estão pregando mentiras. Por isso que a Bíblia fala, meu irmão, maior rigor haverá para esses homens no dia do juízo. Eles hão de prestar contas por cada alma que foi ao inferno por culpa deles. Olha o que o versículo 15 vai dizer: vocês percorrem a terra e o mar para fazer um prosélito, um convertido, e depois de ter conseguido converter essa pessoa, vocês tornam essa pessoa 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. As pessoas que são convertidas por eles, na verdade, não são convertidas a Deus, são convertidas àquela religião. E pensam que estão indo para o céu, quando na verdade estão indo para o inferno, meu irmão. Eu costumo ilustrar da seguinte maneira, né? O que é a conversão? Existem 2 palavras na Bíblia para conversão: metanoia e epistrefo. Imagina o seguinte: todo homem natural, ele caminha pela estrada do pecado. Imagina que essa é a estrada do pecado que levará o homem para onde? Para o inferno, né? Ele está na estrada do pecado, da iniquidade, da mentira, e ele vai acabar no final da vida onde? No inferno. Existe uma outra estrada, a estrada da santidade, da justiça, da fé, do amor, do temor a Deus, que levará para onde? Para o céu. O homem sem Deus, o homem que não é convertido, ele caminha no pecado. A verdadeira conversão é a metanoia. Os olhos dele se abrem, o coração dele é transformado, ele se dá conta: meu Deus, eu estou perdido, eu estou indo para o inferno. Então ele se converte. Ocorre primeiro uma mudança interna nele, para depois ocorrer uma mudança externa. E agora ele anda pelo caminho da justiça, da santidade, que levará ele para o céu. A falsa conversão é o quê?
O homem está no pecado. E aí vem os religiosos. Vem para minha igreja. Mas por quê? Porque você vai ser rico. Ah, é? Eu vou ficar rico? É. Vem para minha igreja. Mas por quê? Você vai casar na minha igreja. Ah, é? Gostei. Ah, vem para minha igreja. Mas por quê? Vai ter portas abertas. Você vai ficar milionário. Ah, é? Tá bom, então eu vou. Aí ele pensa que ele se converteu, mas o giro que ele deu é de 360 graus. Ele pensa que está indo para o céu, mas na verdade está indo para o inferno. Só que agora, com a roupagem de um religioso, agora ele ora, agora ele jejua, e ele pensa que está indo para o céu, mas na verdade está indo para o inferno. Por quê? Não houve metanoia, não houve convicção do pecado, não houve arrependimento. Eles fizeram um giro de 360, achando que estão indo para o céu, mas na verdade estão indo para o inferno. Pegou essa, Max? Estão na mesma direção, só que agora com uma nova roupagem. 7ª marca, versículo 14. Quem pode ler para a gente bem alto aí? Versículo 14. Só até aí, olha lá. Versículo 14 só. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque devorais o quê? Devorais? O que é devorar a casa das viúvas, meu amigo? E agora? Hã? Tá entendendo? 7ª marca de uma seita, a ganância, meu irmão. Esses homens são gananciosos por dinheiro, riqueza, bens materiais. É isso aí. Olha lá. Eles devoram as casas, viu? Sob pretexto de prolongadas orações. Não, minha irmã, eu vou orar, você vai ser abençoada. E vai catando tudo que ela tem. Tá entendendo? Olha lá. Tudo. Oferta para o ministério do irmão. O irmão orou pela senhora. A senhora não vai fazer nenhuma oferta para o irmão. O irmão está passando por uma necessidade, uma prova terrível. Pegou essa, Damasceno? 7ª marca de uma seita, a ganância. Paulo vai falar lá em Timóteo, para os líderes, né? É uma carta pastoral, as cartas de Timóteo, cartas pastorais. E ele vai dizer, não sejais apegados ao dinheiro. Paulo fala que o líder da igreja, o obreiro, o diácono, o presbítero, o pastor, não deve ser apegado ao dinheiro. Mas o falso profeta, ele não consegue, ele é ganancioso. Por isso que você vai ver esses grandes falsos profetas aí, com jatinhos particulares, avião particular, eles gostam de ostentar, né? Eles gostam de luxo, porque são vaidosos. Olha lá, Jesus fala, devoram a casa das viúvas, exploram seus membros, meu irmão. Não tem igreja aí? Quem tem 100 para doar para a igreja? Quem tem 1000? E você vai doando, vai doando. E quando você precisa, poxa, igreja, eu doei, né, todo o meu dinheiro e agora eu estou passando por uma necessidade, vocês conseguem me ajudar? Ih, a igreja tem muita despesa, não tem como ajudar o irmão. Exatamente. A Bíblia fala assim, ó, a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males? Não, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está entendendo o ponto? O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, a ganância pelo dinheiro. É normal que nesses lugares, eles não falam das coisas do céu, eles falem das coisas da terra. Está entendendo? Então essa é a 7ª marca, a ganância. Agora vamos para a 8ª marca, versículo 23. Quem pode ler aí? E desprezai o mais importante da lei. Então olha o que Jesus diz. Vocês desprezam o mais importante da lei. Então 8ª marca de uma seita. Eles exaltam as coisas secundárias e desprezam as primárias. Aquilo que não tem muita importância é o que eles mais exaltam. E aquilo que tem total importância, eles desprezam. Você está entendendo? Eles exaltam as coisas secundárias, coisas que não é tão importante. É o que eles mais exaltam e mais falam.
na igreja. E a coisa que é mais importante, despreza, quase não fala. Então é muito comum nesses lugares, você vê eles falando muito de bênção, de prosperidade, de vitória. Você não vê eles falando muito de doutrinas bíblicas, doutrina da salvação, regeneração. Essas coisas eles desprezam, eles omitem, eles enfatizam as coisas secundárias. Então aquilo que é o mais importante da lei, eles desprezavam. E aquilo que não era tão importante assim, eles colocavam no primeiro lugar, no pedestal. Então essa oitava marca, exaltam as coisas secundárias e desprezam as primárias. A coisa mais importante eles desprezam. Nona, a gente está caminhando para o fim, são 10 marcas. Só falta 2. Nona marca de uma seita, a religiosidade. Vamos lá, versículo 24. Nona marca de uma seita, a religiosidade. A gente vai entender o que é religiosidade. Leia para a gente, Renan, versículo 24. Aí 25. 27. E 28. Jesus aqui está condenando a religiosidade hipócrita dos fariseus, né? Uma coisa que os fariseus eram religiosos. E o que é ser religioso? Vamos ver quem sabe. Tem uma conotação negativa nisso, né? Tem tanto uma coisa boa quanto uma coisa ruim. O que seria esse ser religioso num termo ruim, numa conotação negativa? Alguém fala, você é religioso. O que é isso? Vamos lá. Primeiro, o que é ser religioso? Se preocupar mais com o exterior do que com o interior. Se preocupar mais em aparecer para os homens do que para Deus. Primeira coisa, né? Os fariseus eram pessoas que se gloriavam da sua justiça externa, do que eles faziam, né? A oração do fariseu, como foi mencionado, reflete bem isso, né? Uma pessoa que se gloria porque ora, porque jejua, porque dá o dízimo, porque faz caridade. Então, o religioso, ele prioriza isso, ele tem que aparecer para as pessoas. É mais importante aparecer para as pessoas do que para Deus. Então, a primeira coisa é essa, se preocupa mais com o exterior do que com o interior. O religioso é a pessoa que se sente superior aos demais, porque está cumprindo aquilo que a religião dele manda. Não, eu sou melhor do que você, mas por quê? Porque eu estou fazendo tudo certinho, eu estou indo na igreja toda segunda, toda quarta, todo domingo, eu estou dando dízimo de tudo que eu possuo, eu estou orando todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, eu estou fazendo o jejum certinho. Fala, rapaz, então tu é perfeito, rapaz. O religioso, ele se sente superior, ele não consegue enxergar a sua maldade. Por isso que ele não fala dos seus erros. Para ele está fazendo tudo perfeito. Está entendendo? É a oração do fariseu. Tu não vê nenhum pecado sendo confessado. Tu vê só ele se gloriando da sua justiça. Ele não confessa nenhum erro. A oração do fariseu, ele só fala as coisas boas, porque ele é incapaz de enxergar o seu pecado. Sepulcro caiado. Olha só. E alguém sabe o que é sepulcro caiado? Então, sepulcro caiado era um caixão todo florido por fora, pintado de branco, que hoje eu acho que os caixões são pretos, não é isso? Então, naquela época eles eram pintados de branco por fora, e cheio de flores, tudo florido. Por fora tu olhava, que caixão lindo esse, né? Branquinho, florido, mas por dentro tem um morto ali dentro. É o fariseu religioso. Por fora parece que está vivo, mas por dentro está morto. Tem nome de que vives, mas na realidade está morto. Por fora está lindo, mas por dentro está morto. Então esse é o religioso, né? Ele coloca os preceitos da religião acima do próximo, do amor ao próximo. Quem lembra da parábola do bom samaritano? Primeiro vai passar quem que tu falou aí? E depois? É curioso que Jesus, né? Jesus era polêmico, né? Por que ele coloca logo o sacerdote? Jesus, tanta gente para tu colocar, vai colocar o sacerdote, o levita. Por quê?
Porque são pessoas que falavam sobre amor, falavam sobre misericórdia, mas na hora de praticar, demonstrar amor, demonstrar misericórdia, eles não demonstravam. Por isso que Jesus coloca um sacerdote, um levita, porque são pessoas que falam de amor, falam de misericórdia, falam de Deus, mas na hora de demonstrar amor, demonstrar misericórdia, não demonstraram. Por isso que Jesus fala no versículo 24, né? Olha lá o que ele fala no versículo 24. Condutores cegos, coais o quê? Coais o mosquito, mas engolis um camelo. Ué, olha o que Jesus está falando. Você rejeita um mosquitinho, mas agora um camelo vocês deixam passar. Ou seja, são pessoas que vão condenar você porque fez algo de errado, mas ele mesmo está fazendo algo pior. Está entendendo? São pessoas que vão condenar você porque você fez algo errado, mas ela mesma está fazendo algo muito pior. Fala, peraí, vocês estão coando um mosquito, mas vocês estão engolindo um camelo? Vocês estão condenando uma pessoa que fez algo de errado, mas vocês mesmos estão fazendo algo muito pior. Pessoas condenam você porque você fez algo de errado, mas ela mesma, tu vai olhar para a vida e falar, rapaz, mas você está fazendo algo muito pior do que eu estou fazendo. Mas elas condenam você, elas não, ninguém pode condenar elas, né? E uma das coisas que eles são é acusadores, né? A palavra diabo tem esse significado, né? O acusador. São pessoas que acusam os outros, né? Mas elas próprias. Um exemplo dos fariseus é aquela mulher adúltera, né? O que eles fizeram com a mulher adúltera? Lembra? Eles levaram a mulher adúltera para quê? Estavam esperando que fosse, né? Ou seja, eles são rápidos em acusar. Tem pessoas assim que parece que fica esperando um tropeço seu para te condenar depois. Fica esperando, vamos esperar que ele vai errar uma hora. E na hora que ele aí que a gente pega ele. Não é assim? Ficam esperando um tropeço seu para depois te condenar. Ah, meu Deus, rapaz. Que é isso? Não é? Eles não têm misericórdia. Eles ficam esperando um tropeço, porque se você tropeça e cai, para eles é melhor, porque eles se engrandecem, tá vendo lá? Ninguém consegue ficar de pé, mas eu consigo. Então eles ficam esperando a pessoa tropeçar, vai se engrandecer, olha lá, caiu, tá vendo? Ah, fulano caiu, ó. Exatamente. Exatamente. Talvez eles não tropeçam porque eles estão parados, né? Agora vamos para a última marca, hein? A 10ª marca de uma seita. Vamos lá. Oi. A 9ª marca foi a religiosidade. São bonitos por fora, mas estão imundos por dentro. São sepulcros caiados, se preocupam com o exterior do copo, mas o interior está imundo. Então a religiosidade é a 9ª marca. Agora nós vamos entrar na 10ª. A última marca de uma seita. A 10ª marca. Versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos do justo. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Olha o que Jesus está falando para os fariseus. Vocês são filhos dos que mataram os profetas. Aí versículo 32. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Meu irmão, 10ª marca de uma seita. Eles odeiam os verdadeiros profetas de Deus. Eles odeiam a verdade.
Olha só o que Jesus falou, versículo 31. Assim vós testificais, sois filhos dos que mataram os profetas. Meu irmão, olha o que Jesus está falando. Vocês falam que se vocês estivessem vivendo na época de Elias, de Eliseu, vocês não teriam perseguido os profetas. Mas Jesus olha para ele e fala: vocês são filhos daqueles que mataram os profetas. Se vocês estivessem vivendo na época de Eliseu, vocês perseguiriam Eliseu. Se vocês estivessem vivendo na época de Isaías, vocês perseguiriam Isaías. Vocês matariam os profetas. Meu irmão, olha só o que Jesus está falando. 10ª marca de uma seita: eles odeiam os verdadeiros profetas de Deus, aqueles que pregam a verdade. Luiz, lê pra gente nessa versão aí, porque eu acho que vai esclarecer muito. Lê o 29, vai. Olha lá, vocês fazem túmulos bonitos para os profetas. Aí vai. Vocês enfeitam os monumentos daqueles que viveram de modo correto. Vocês exaltam os profetas de Deus, mas vocês são hipócritas. Vocês estão exaltando Elias, Isaías, Ezequiel, mas vocês queriam matar se você estivesse lá naquele tempo. Por quê? Porque vocês querem matar a mim. Vocês não matariam Isaías, Jeremias. Aí vai, lê pra gente, versículo 30, Luiz. Olha lá, os fariseus falando, né? Se nós tivéssemos vivido naquele tempo, não, a gente nunca teria matado os profetas. Aí olha o que Jesus vai falar para eles, versículo 31. Olha o que vai dizer: vão e terminem o que eles começaram. Eles não quiseram matar Jeremias, Isaías, Ezequiel. Agora são vocês que desejam matar o maior de todos os profetas, o Messias enviado por Deus. Olha só. Vão e terminem o que eles começaram. Vocês querem falar bem dos profetas, mas vocês teriam perseguido os profetas. Por quê, Jesus? Por que você está falando isso? Porque vocês estão perseguindo a mim. Então, se você estivesse lá no tempo de Jeremias, estaria perseguindo Jeremias. Se estivesse no tempo de Isaías, estariam perseguindo Isaías. Porque eis aqui o maior profeta e vocês querem matar. 10ª marca de uma seita: eles odeiam os profetas de Deus, aqueles que pregam o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus, a verdade. Eles perseguem. Se você notar, por diversas vezes, né, aqui no capítulo 23, Jesus fala para eles: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ai de vós. Meu irmão, eu parei para analisar isso aqui. Jesus pronuncia 8 vezes a palavra ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. 8 vezes Jesus pronuncia a palavra ai. Esse ai, meu irmão, é um oráculo de maldição. Você tem o oráculo de bênção. Bem-aventurado o homem, né? Você tem vários termos aí. Bem-aventurado aquele que tem, né? Oráculo de bênção, bem-aventurado. E você também tem o oráculo de maldição, quando a palavra dizer: ai de ti, Corazim e Betsaida, ai de ti, escriba e fariseu hipócrita. Como foi falado, é uma palavra de juízo. Jesus está mostrando aqui: os falsos profetas estão debaixo do juízo de Deus. As nuvens negras da ira de Deus pairam sobre a cabeça deles. Se ele falasse uma vez, já é de estremecer, porque é o Filho de Deus que está falando: ai de ti, escriba e fariseu hipócrita. Você já estremeceria. Mas ele não fala isso só uma vez, meu irmão. Ele fala isso 8 vezes. Ai de ti, ai dos escribas e fariseus hipócritas. Meu irmão, Jesus estava tão indignado com os fariseus que Jesus vai usar palavras duríssimas, que você olha e fala: meu Deus, é Jesus mesmo que está falando? Imagina Pedro, Tiago, João, olha o que está acontecendo. Tiago, olha o nosso Senhor, o que está falando para eles. A gente nunca viu o nosso Senhor assim, nem com a mulher adulta, nem com o publicano. Olha como ele está falando. Meu irmão, Jesus estava tão indignado. Olha as palavras que Jesus vai usar: hipócritas, condutores de cego, filhos do inferno, insensatos, assassinos, sepulcros caiados, serpente e raça de víboras. Sabe o que eu aprendo com essa atitude de Jesus aqui?
que essa atitude aqui nos ensina muita coisa. Nós não devemos ter medo de denunciar os falsos profetas. A gente não pode ter medo de denunciar a hipocrisia, o erro, a mentira, a heresia. Não foi isso que a gente aprendeu com os profetas. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Nós não podemos nos calar diante dessas coisas que a gente vê, meu irmão. A gente não pode ficar sentado, porque lá no dia do juízo, a gente vai ser cobrado. Por que tu ficou calado? O teu irmão estava sendo enganado e tu não fez nada. Hoje ele foi para o inferno por culpa tua. Pregar a palavra é algo seríssimo. Meu irmão, imagina a responsabilidade que tem um médico, um doutor. Meu irmão, imagina a responsabilidade de um médico fazer uma cirurgia numa pessoa. Ele está lidando com um corpo, com uma pessoa. Se ele falhar, essa pessoa pode morrer. Meu irmão, agora os pregadores não estão lidando apenas com o corpo, estão lidando com almas, porque se essa pessoa morrer, não é só o corpo que morreu, é a alma que vai ser condenada por uma eternidade. Maior responsabilidade tem aquele que prega a palavra do que um médico que está cuidando do corpo, porque se o médico falhar, é o corpo que morreu e a alma vai para o céu, mas o pregador, se ele falhar, se ele pregar mentira, é a alma que vai para o inferno. É igual você ver um médico fazendo besteira, cortando o braço e falar, deixa eu cortar, deixa as facas. Não, rapaz, o que está fazendo? É meu filho, rapaz, o que está fazendo aí? Agora você vê pregadores pregando mentiras, levando o teu filho para o inferno e você não vai fazer nada? Então essas foram as 10 marcas de uma seita. Primeira marca, o exclusivismo. Segunda marca, distorcem a palavra de Deus. Terceira marca, a hipocrisia. Quarta marca, que Deus não mandou acrescentar. Quinta marca, a soberba. Sexta marca, perfeito. Sétima marca, a ganância. Oitava, nona marca, e agora a última marca. Odeiam os profetas de Deus e a verdade. Boa. Aliás, a gente tem o exemplo de Estevão, né? Porque a gente está falando aqui de pregar a verdade, denunciar o erro, mas tudo isso debaixo do poder do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer sobre Estevão que os homens não podiam resistir à sabedoria e o poder pela qual Estevão falava. Os homens tentaram rebater com Estevão, não tem como. Não puderam resistir à sabedoria e o poder pela qual Estevão falava. Então, para a gente pregar a palavra, denunciar o erro, defender a verdade de Deus, tem que ser debaixo do poder do Espírito Santo. Vamos ficar de pé? Vamos orar?